Saudações, deuses imortais! Sejam muito bem-vindos a um novo episódio de Wondernautas. O tema de hoje é Em Tempos de Pandemia. Nós que estamos vivendo há mais de um ano um período muito complicado com o Covid-19, o coronavírus, estamos tendo que conviver com adaptações, com transformações nas nossas vidas. E o nosso tema vem aqui para poder falar um pouco desses efeitos, dessas consequências na cultura pop, na ficção que nos vem como produtos midiáticos, nas nossas vidas sociais, nos nossos psicológicos, a importância das profissões mais fundamentais em períodos como esse e fazer um breve apanhado de coisas que são importantes a serem destacadas aqui e como tudo isso se conecta. Tudo isso após a vinheta. Dada a apresentação do nosso tema de hoje, venho aqui também fazer a apresentação dos nossos convidados. A primeira deles é a Valéria Sanches, de 23 anos, do Peru, formada em psicologia recentemente. Muito bem-vinda ao programa. Muchas gracias. E o nosso outro convidado é o Luan Henrique dos Santos, de 28 anos, do Rio de Janeiro e guitarrista. Seja também muito bem-vindo. Muito obrigado, senhor Maicon. Oh, glórias a Gaia. E aí vamos lá ao nosso tema, né? Antes da gente começar diretamente nas perguntas, eu acho que é importante eu fazer uma contextualização aqui sobre qual a minha intenção com esse programa. Eu acho que não é de desconhecimento de ninguém que desde muito tempo, o mundo está enfrentando uma pandemia com esse novo coronavírus e que já não é mais tão novo assim, e muita coisa teve que se adaptar e muitas pessoas tiveram que se adaptar, muita coisa aconteceu de fato, nesses últimos tempos e vem acontecendo, não só no Brasil, não só no Peru, mas em todos os locais do mundo. E muito vem se discutindo quanto aos efeitos psicológicos de toda essa questão, de toda essa problemática nas pessoas, E aí eu venho trazer esse episódio justamente para a gente pegar um pouco disso, dessa temática psicológica e também do quanto a cultura pop, do quanto a arte, a expressão e o lazer, o entretenimento, quanto tudo isso é importante em situações assim. E seguindo para nossa primeira questão, a pergunta é: como a pandemia afetou a sua vida? En realidad la pandemia en muchas formas, económicamente me afectó, me quedé a un inicio sin trabajo, la adaptación a la virtualidad, el aislamiento social, ya no poder ver amigos, abrazar, dar abrazos a familia como antes, todos los cuidados de los protocolos, compras, tomar un ómnibus, todo eso incrementó al menos mi ansiedad. Tenía mucha ansiedad del momento de salir, que se va a contagiar el virus, de que yo pueda traer a mi familia, sobre todo, cierto temor, ¿no? Entonces trataba de eso, pero al mismo tiempo me ansiedad que quería gozar de eso antes y que no la podía tener, nada estaba no antes, y que volver a por lo menos a durar aún más, ¿no? Mentalmente, a nivel mental psicológico, mi nivel de ansiedad se ha incrementado mucho, también social, una persona bastante social, y al ver casa no poder salir o limitada, también me hace extrañar mucho esa parte, ¿no? Y bueno, he tratado de ir siguiendo poco a poco unas estrategias para poder regularme y que sea más llevadero, poder llevar mejor en casa, podría decir eso.
Então, ela falou que afetou economicamente, psicologicamente, afetou a família dela e teve pessoas que ela não pôde visitar, não pôde abraçar. Socialmente, psicologicamente, foi essas coisas mesmo que afetou ela. A família, essas coisas. E pra você? Afetou o trabalho que eu tava trabalhando lá na Barra, que começou a fazer... que eu tava trabalhando certinho com certas pessoas e daí teve que mudar meu horário. Também perdi minha avó em novembro. Meu pai quase foi em dezembro também, por causa do Covid. Eu peguei Covid também, que foi horrível também, outra sensação ruim. E eu visitava meu pai direto, quase todo final de semana eu ia lá, ia no meu pai, que eu não moro com meu pai, eu moro mais ou menos 1 hora e pouco de ônibus ou de carro de distância do meu pai, e ia direto no final de semana, eu já não poderia ir porque lá tem uma idosa, aí foi complicado pra mim ir. Mas no contexto geral um pouco ele mudou, porque eu não saio muito de casa mesmo. Foi até bom em certa parte, no sentido de ficar em casa, mas foi ruim no sentido de não poder ver pessoas, ver algumas pessoas doentes, algumas pessoas com Covid, infelizmente, as pessoas perderam emprego. E foi essa coisa, como a maioria é brasileira, então a maioria vai entender o que a gente passou. Eu tive amigos também no México, ele contando que perdeu a mãe também recentemente, que ele também teve Covid, agora que ele vive no México estão tendo lockdown lá também. Então essas coisas que a gente tá vivenciando, infelizmente. E a respeito das mudanças mais profundas no cenário mundial, assim, o que vocês perceberam nos últimos tempos, o que vocês observaram, né, de tudo que vem acontecendo no cenário mundial em si, o que vocês acham que foi assim, vocês acham que tem que ser destacado, sabe? Quais as grandes mudanças, quais as grandes consequências da pandemia no cenário mundial, assim, que vocês destacariam, o que vocês acham que deve ser mencionado? Puedo hablar sobre mi país, en Perú. Hay mucha pobreza. Pobreza en todas las regiones. Hay gente que usualmente duerme en las calles, que no tienen una casa, un lugar donde vivir, que comen de lo que otras personas les pueden dar. Y al inicio, cuando empezó esta cuarentena, que nadie podía salir a las calles, a las ruas, lo más preocupante eran estas personas que eran en extrema pobreza. Entonces, una gran consecuencia es ahí, que eran aún más vulnerables, no sé si se entiende, como más débiles en ese sentido. Se vieron muy afectadas por el COVID, por la pandemia, por la cuarentena. Entonces el gobierno tuvo que ver más opciones de cómo ayudar a estas personas. Y bueno, el trabajo, definitivamente, económicamente, muchas personas perdieron su trabajo, tuvieron que dejar estudios, que dejar escuelas, universidades, mudar de colegios privados, particulares, a colegios públicos, porque muchos padres de familia perdieron el trabajo y no podían pagar una mensualidad, ¿no?, más alta. Definitivamente más negocios, los negocios independientes, los emprendimientos se vieron muy afectados. Muchos tuvieron que reinventarse en distintas cosas, en hacer talleres virtuales, charlas virtuales, clases virtuales para poder tener y generar ingresos, tener dinero, poder trabajar de esa forma. Creo que todo esto ha tenido un proceso de adaptación bien largo, pero que aún así el ser humano ha podido adaptarse a todas estas cosas que han venido junto con la pandemia, ¿no? Entonces podría decir que esas consecuencias serían más a nivel económico. Ha afectado mucho a las personas que de por sí ya eran pobres, la pobreza en el Perú, las empresas, las escuelas, los alumnos. Las consecuencias van por ese lado, a mi parecer.
Então, ela falou que o pai dela é pobre, essas coisas. E pessoas débeis são pessoas frágeis, pessoas vulneráveis, que foram mais afetadas no país dela. Eu acredito que também que no Brasil também foram, também, mas nesse sentido. As aulas tiveram que abandonar as escolas, filhos tiveram que abandonar as escolas, tiveram que abandonar faculdades, porque os pais já trabalham desempregados e não podiam pagar as aulas particulares, essas coisas. E tiveram que se reinventar, criar salas, acho que ela falou salas virtuais, se não estou enganado. Tiveram que criar outras formas de tentar manter a sua renda familiar, tentar manter a família. No contexto todo foi isso que ela disse. E o que você acrescenta? Infelizmente a pandemia realmente vem de uma forma, para algumas pessoas foram ruins, realmente, porque tiveram que fechar comércio, perderam freguesias, tiveram que diminuir a quantidade de clientes para estar se adequando à nova realidade. Mas em um outro contexto também foi bom porque vem o marketing digital, que o marketing digital está crescendo bastante. Aquelas pessoas que já estavam no mundo digital, como até que não conhece a Ana Clara, vai ver que ela está faturando bastante também, o Amazon também, porque ela não é só uma coisa física, mas uma loja também virtual. Então, eu acredito que vai vir uma nova adaptação, ou seja, que as pessoas não vão só buscar coisas físicas, mas também buscar o virtual, no caso de lojas, o atendimento. Que antigamente o mercado ele não fazia, alguns mercados, pelo menos que eu conheço, não faziam entregas em domicílio. Agora estão passando a fazer tudo isso para se adaptar à nova realidade que nós estamos vivendo. Por um lado foi bom, mas por outro também foi péssimo. Que é que as pessoas que não se adequaram, não souberam se adaptar à nova realidade, infelizmente tiveram prejuízos muito grandes. Eu acho também que é importante a gente ressaltar também aquelas consequências que dizem respeito a como a gente foi podendo observar o comportamento de algumas pessoas. E isso eu não me refiro somente aos governantes, por exemplo, onde aqui no caso do Brasil tivemos um governo que não agiu depressa contra essa pandemia, né? E tivemos como consequência números alarmantes e assustadores de contaminações e de mortes, ao ponto de que o Brasil ficou apenas atrás dos Estados Unidos nesse quesito, tanto de contaminação quanto de mortes, né? Até onde eu estava atualizado sobre. Mas não é só esse o grande problema, né? A questão também é que podemos perceber como algumas pessoas não tinham empatia pelo próximo e não tinham o senso de comunidade. Por exemplo, alguns digitais influencers, eles estavam pouco se importando com a questão da aglomeração e postavam festas e tantas coisas, né? E tivemos até já há algum tempo a polêmica sobre uma dessas pessoas, a Pugliese, aqui no Brasil, onde ela apareceu fazendo aglomeração e depois ela foi fortemente atacada na internet por causa disso. E aí aconteceu também um outro caso que eu achei um caso assim, eu não posso dizer que é interessante, porque nunca é interessante quando estamos falando de morte, né? Mas eu acho que é um caso assim que dá para poder tirar muita coisa de observação, de interpretação, de compreensão disso. Que é o caso da Igona, que é uma, se não me engano, eu posso estar enganado, é uma mulher trans que faleceu recentemente, mas eu estou dizendo aqui que eu posso estar enganado porque eu não estou totalmente a par da questão da identidade de gênero da falecida, mas aí eu tenho que falar o que eu entendo, que eu tive de informação. Mas basicamente a Igona ela tinha promovido aglomeração e ela até postou vídeos na internet falando que ia aglomerar mesmo e que tudo isso, e aí pegou o vírus e esteve em tratamento, né? Tratamento não, né? Acho que nem é correto de a gente dizer tratamento se a gente tem praticamente nenhuma ferramenta para combater esse vírus além das vacinas que estão aparecendo agora. Mas enfim, ela esteve com o vírus e chegou a óbito
alguns dias, não me lembro o dia correto, mas eu encontrei, muitas pessoas estavam falando sobre a forma em que pessoas estavam comemorando essa morte, como se fosse uma vingança contra essa pessoa que aglomerou. E aí eu acho que eu queria ressaltar isso justamente porque a falta de empatia e o ódio das pessoas sendo evidenciado nesse momento, porque assim, é claro que aquela pessoa que aglomerou, que se permitiu ser contaminado e talvez contaminou outras pessoas, cometeu um erro, mas você comemorar a morte dessa pessoa, eu acho que é uma coisa assim que não tem cabimento. E independente de qual posicionamento político você se aproxima, independente de qual religião você possui ou se você não tem nenhuma, eu acho que é uma questão de humanidade, é uma questão de que quando estamos falando de uma consequência tão drástica quanto a morte de uma pessoa, não deveria existir comemoração nem de um lado nem de outro, né? Então eu acho que a pandemia também foi importante para poder mostrar situações nas quais as pessoas elas não estão procurando o bem-estar do outro e a saúde do outro. Elas estão procurando momentos em que elas podem fazer escárnio, em que elas podem se sentir vingadas e em que elas podem zombar da perda das pessoas e das vidas perdidas, sabe? E isso pode ser observado não somente por pessoas anônimas, como alguns dos responsáveis, principais responsáveis pelo combate à pandemia em seus respectivos países, né? Eu não posso falar sobre os outros países, mas eu acho que a gente pode falar, a gente aqui enquanto brasileiro, a gente pode falar e a gente está percebendo o descaso da nossa política, por exemplo, aos casos em que as mortes viram um momento de deboche, que ao invés de você responder de forma saudável um questionamento da imprensa, você ataca a imprensa e prefere fazer da coisa um circo. Eu acho que esse é um momento em que a gente pode estar observando todas essas questões, né? Partindo para a próxima pergunta, ela é o seguinte: em sua concepção, como o cinema e outros meios de comunicação foram afetados pelo vírus? Bueno, todo cerró, cinemas fechados, los medios de comunicación como televisión, internet, redes sociales, radio y más continuaron, siempre tratando de informar a la población, a nosotros, a las personas, sobre lo que día a día pasaba, muertes a día, más contagios de COVID, cifras, cuando nos decían, no sé si me entienden cuando digo camas UCI, que es cuidados intensivos, las camas en cuidados intensivos ya no habían. Entonces los medios de comunicación servían para anunciar eso y también para anunciar las ventas de balones de oxígeno, los controles que se debían hacer, instrucciones, posibles síntomas que una persona podía tener sobre COVID para poder descartar. Entonces ha tenido bastante peso los medios de comunicación en este tiempo para mantenernos informados, pero sobre todo para estar alertas, ¿no? Para estar alertas, para intercambiar conversación, no solo de Perú, sino de Perú a Brasil, de Brasil a Ecuador, de Ecuador a Colombia, América Latina, de Europa, de Asia, para poder saber cómo está todo esto a nivel mundial, ¿no? Y definitivamente ha sido algo fundamental, prioritario, conocer día a día cómo está yendo el mundo, cómo está avanzando en cuanto a esta pandemia. Por el otro lado, puedo decir que al ser todos los días el mismo tema de pandemia, el mismo tema de coronavirus, del COVID, a veces resultaba un poco cansado, abrumador, alarmante, que podía darnos más miedo, que podía hacer que nuestro temor crezca por las cifras, ¿no? Por números. Entonces había también que cuidar
a algunas personas sobre lo que los medios de comunicación decían por un tema de cuidado mental, ¿no? Por un tema de cuidado de salud mental. Entonces, si bien se puede ver el lado positivo de estar informados, también había que filtrar algunas cosas para poder manejarlo mejor, ¿no? Entonces, podría decir eso. En cuanto a los medios de comunicación, bueno, los cinemas acá siguen cerrados. Bueno, aquí ahora en Perú han vuelto hay una cuarentena que empieza mañana, justamente. Mañana habrá cuarentena otra vez en Perú por 15 días y todo vuelve a cerrar. Entonces, lo que vaya a pasar después de esos 15 días es impredecible, aún no se sabe. Então, o que ela falou foi que os cinemas estavam fechados, a comunicação estava falando sobre o Covid-19, e ela também salientou a importância de estar filtrando as informações também que vêm dos meios de comunicações importantes, que estavam falando sobre mortes, falando como a pandemia tinha se espalhado. E ela tratou a importância também das pessoas não somente tentarem informação no seu país, mas tentar conversar com outras pessoas de outros países, como da Europa, América do Sul, América do Norte, África, Ásia, Oceania também, para ver como a pandemia está afetando o mundo todo, como o mundo está agindo e está se comportando, a pandemia está se comportando, está agindo nos outros continentes. Ela falou também sobre 15 dias, se eu não estou enganado, tentaram abrir por 15 dias, mas normalmente se fecharam nos cinemas no país dela. Ela falou também que as pessoas da escola particular estavam mudando para a pública também. E o que você acrescenta? Eu acrescentaria que o cinema, infelizmente, estava esperando grandes produções que viriam não só no passado, mas que também teriam esse ano, que infelizmente foi adiado. Metallica, Pearl Jam, bandas de rock. Acho que algumas pessoas provavelmente devem ter surtado também, porque tem muita gente fã de BTS aqui no Brasil, séries que muita gente acaba a série e já espera o ano que vem para começar a nova temporada. Deve ter que esperar mais um pouco ainda, além do que estava previsto. Acredito que, infelizmente, a gente vai ter que ter paciência para ver o que vai acontecer, e não somente ter paciência, mas também tomar cuidado, porque tá vendo, agora estão falando de um novo Covid, né? Covid que agora, segundo a medicina francesa, as pessoas que têm muito conhecimento, falou que agora a Covid-19 é um novo vírus, agora ele passa também pela máscara, já não é a máscara de pano que a gente tem que usar, tem uma máscara cirúrgica agora, o vírus não passar pelo pano. Então a gente tem que tomar muito cuidado, tem que esperar o que vai acontecer. Por enquanto isso, a gente tem que continuar tomando cuidado e esperar, né? Esperar os cinemas se abrirem novamente, que, tô muito ansioso, tava querendo muito ver John Wick, já o 4º filme já, tava ansioso pra caramba. Aí tem que esperar. Por outro lado, também tem agora as lives, né? Os artistas estão fazendo bastante live agora também. Uma forma também de se aproximar do seu artista preferido, já que tem um QR Code lá, você paga, ele vê tua mensagem e o teu pedido de música. Então, de certa forma que distanciou a gente ficou um pouco mais longe. De outra forma, também aproximou bastante a gente dos nossos artistas preferidos, de certa forma. Se eles pensassem, poxa, com o QR Code eu posso mandar mensagem e ver, além de eu pedir música, posso estar falando alguma frase para ele, como acontece bastante na live do Esteban Tavares, que é um artista que eu curto bastante. Pra quem não conhece, o ex-baixista da Fresno, que ele tem uma pegada bem melancólica, bem triste mesmo, as músicas dele, fala de saudade. Bem legal a temática dele de música. Assim, por outro lado, sempre tem que tentar ver não somente o lado ruim das coisas, mas sempre tentar ver também o lado bom, já que sempre temos duas moedas, não só um lado ruim, mas também tem um lado positivo. E sobre o que você falou das pessoas comemorando, infelizmente, a gente também viu isso logo no começo da pandemia também, quando já se esgotou o álcool em gel, já que todo mundo estava falando que álcool em gel que protegia, e acabou o álcool em gel nos mercados. Ou seja, as pessoas queriam apenas pensando em si, apenas pensando nelas mesmas. Infelizmente, eu acredito que a pandemia está mostrando o lado ruim das pessoas também. Infelizmente. Pois é, eu concordo com tudo que vocês colocaram. Eu queria também falar a respeito de
de exatamente as consequências no cinema em si, mas quando a gente foca nos pequenos, né? Eu não tenho os números aqui comigo, mas eu acredito que se a Warner, a Disney e outras grandes produtoras cinematográficas passaram por maus bocados com esses filmes que eram para ser lançados e foram sendo adiados, a Disney com a Viúva Negra, com a série WandaVision, a Warner com o filme da Mulher Maravilha 1984, e aí você vai pensando, se eles tiveram tantos problemas com isso, como é que ficaram os menores, né, os pequenos, a base da indústria do cinema? Eu acredito que muita gente quebrou, muita coisa assim, foi à falência. Claro que em outros setores também muita coisa foi prejudicada, mas o cinema, se não me engano, a nossa convidada citou alguma coisa do tipo a respeito dos serviços que não são essenciais, e o cinema não é um serviço essencial. Quando você fala, por exemplo, do jornalismo, é um serviço essencial, você não pode ficar sem informação do que está acontecendo. Quando você fala de saúde, dos hospitais, é um serviço essencial, as pessoas precisam ser atendidas, principalmente em uma pandemia. Agora, quando a gente está falando de cinema, é um serviço que é de lazer, ele não é um serviço essencial que você fala assim, olha, se o cinema desaparecer, a sociedade não funciona mais. Por outro lado, por mais que a gente não possa afirmar isso, também tem a questão de que o cinema ajudou as pessoas a passarem por esse momento, né? E é o que a gente vai falar na próxima questão. Mas ainda focando no que eu estou me referindo aos pequenos, né? Se, por exemplo, a Warner adotou a estratégia de, durante todo esse ano, começando com Mulher Maravilha 84, lançar simultaneamente os seus filmes tanto em cinema quanto no streaming, se isso já foi uma estratégia diferente e inesperada, é porque a gente pode lembrar que os pequenos foram ainda mais afetados e ainda estão sendo assim, sem perspectiva, né? Porque qual é a perspectiva que a gente pode ter de quando finalmente poderemos estar utilizando as salas de cinema, poderemos estar nas salas de aula, poderemos estar convivendo normalmente sem nenhum perigo, né? Como o Luan aqui citou, por exemplo, o que parece ser uma variante mais grave do vírus. Eu não tenho informações específicas sobre isso, então não vou fazer menção a nada que seja específico sobre, mas eu acho que é importante sim a gente pensar em como as coisas ainda estão incertas e como não temos perspectiva de que tudo isso vai passar assim com o estalar de dedos, né? Porque não vai passar. Quando a gente teve, por exemplo, a crise da gripe espanhola em 1918 aproximadamente, as pessoas passaram por uma coisa assim que até então, né, elas não imaginavam que poderia acontecer, e o mundo superou isso, né? Mas não superou sem perdas, não superou sem dificuldades, sem batalhas, sem vidas que se perderam, sem vidas que foram transformadas e tanta coisa, né? Eu acho que a gente está passando por uma nova, entre aspas, uma nova gripe espanhola. Claro que eu não sou nenhum grande especialista nem da área de saúde, nem da área histórica, digamos assim, mas eu acho que é possível a gente fazer essa comparação, essa analogia e pensar como que esses eventos impactam a sociedade como um todo. Passando para a nossa próxima pergunta, e aproveitando um pouco do que eu já falei ali em relação ao papel do cinema e de outras formas de arte e expressão e mídia no geral, qual foi a importância para tantas pessoas nesse momento do entretenimiento en tiempos de cuarentena? Al inicio, cuando todo se paralizó, cuando no había trabajo, no había escuela y debíamos de quedarnos en casa, que al inicio fueron 15 días, luego fue más. Creo que una de las cosas de entretenimiento fue más las series, filmes, series, novelas y juegos de mesa, o sea, juegos de mesa como Monopoly, Club, ¿no? Debido a que todos tenían
estar en casa. La mayoría acá son familias, son los jóvenes que viven solo, volvieron a provincia, que es otra región acá en Perú. En fin, dentro de los entretenimientos podría decir que fueron más ese, ¿no? Creo que justo lo han mencionado antes sobre Netflix, ¿no? Que veían muchas series, muchos episodios, se acababan, volvían a empezar uno nuevo, otra serie y otra temporada, y probablemente así se estuvo muchos días. De igual forma con películas, juegos. Acá hubo muchos juegos en línea, como me imagino que allá también lo habrán escuchado, Among Us, Ludo, que realmente fue algo que muchos, ya era que todas las personas jugaban día a día, ¿no? Que se reunían, era una forma de socializar en medio de este distanciamiento, de este aislamiento. Era un poco gracioso porque nunca antes habíamos tomado tan en serio o no habíamos hecho uso de juegos virtuales, ¿no? Como Among Us, por ejemplo, ¿no? Y otros, pero este aislamiento nos empujó, como que nos forzó a ir averiguando, ¿no? A ir viendo por ese lado. Entonces creo que el entretenimiento de todas maneras involucraba o integraba un poco esta parte social, ¿no? De que me entretengo, pero también a la par haciéndolo con amigos, ¿no? Como por ejemplo luego salió esto de Netflix Party, ¿no? Entonces de todas maneras involucraba que estés tú y una o dos, tres personas más, ¿no? Entonces siempre estos entretenimientos que habían en cuarentena o durante este tiempo de pandemia involucran que hayan más personas dentro. Creo que es un llamado especial a como este grito, ¿no? De decir que necesito mi vida social otra vez. Entonces creo que esas han sido las principales, al menos, formas de entretenimiento aqui que he podido observar. Então, foi os principais entretenimentos lá no Peru, que foi a Netflix, outras séries, e tem um pessoal que vive, esqueci a forma que ela falou, mas que vive distante, vive em povos isolados, que não tem acesso a Netflix, não conhece a Netflix, o que é Netflix. Então tiveram que fazer do jeito deles, do entretenimento que eles conhecem. Ela falou sobre jogos virtuais, que não conheciam, não jogam muitos jogos virtuais, jogam mais jogos de tabuleiros, com a família, com os amigos, como forma de passar o tempo. Among Us, como ela falou, jogos de virtual. Séries, filmes, foi muito importante para eles, para passar o tempo mesmo. E acredito que, na minha opinião, com forma de entretenimento, realmente é muito bom. A gente tá buscando formas de tirar um pouco do foco da doença, porque se a gente ficar pensando muito nisso, tá toda hora vendo os jornais, toda hora buscando ver como tá o mundo, infelizmente a forma que os jornais mais ganham audiência é com tragédia. Tanto que quando caiu o avião da Chapecoense, nós vamos ver que ficou praticamente o dia todo, 24 horas por dia, só falando do voo da Chapecoense. Porque tragédia, morte, esse tipo de coisa, atrai a nossa atenção, nosso psicológico, ele é tido por coisas ruins. Então, quanto mais a gente tirar o foco das coisas ruins que estão acontecendo no mundo, é claro que não de uma forma, como vou dizer, não sendo consequente, uma pessoa inconsequente. Claro que devemos, sim, tentar ver como está o mundo, mas não mantendo foco 100% naquilo. Tem entretenimento. Porque eu posso falar que no meu trabalho, onde eu estava trabalhando, a filha da mulher lá, que cuida da limpeza de um certo setor, ela falou que a filha dela ficou paranoica. E ainda mais quando a mãe dela, que trabalhava comigo, ficou doente, ela botou álcool em tudo que é lugar. Tinha até álcool na cozinha, pra eu ter uma noção. E olha como é perigoso, que álcool nós sabemos que é inflamável. Imagina, pegar uma faísca ali, pegar no álcool que ela deixou perto e pegar fogo na casa toda. E realmente ia pegar na casa toda porque ela deixou álcool em todo o cômodo da casa dela. Então olha o perigo que se tinha, como o fogo poderia se alimentar melhor. Então isso que eu tô querendo dizer é que devemos procurar tirar um pouco do nosso foco da doença, um pouco. Que nós devemos distrair nossa mente. Senão a gente ficar paranoico, pode até conseguir que a gente não
contrai o vírus do Covid, mas a gente pode contrair doenças psicológicas e psicossomáticas, que são doenças da alma, se a gente não tomar cuidado também com isso. Todas as colocações que vocês fizeram aqui foram muito, eu acho, imprescindíveis, né? Tanto os jogos quanto as séries, os filmes, as atividades em família foram muito importantes para esses momentos, né, de pandemia, e ainda estão sendo. E eu acho que é importante a gente ressaltar também que muitas famílias são desestruturadas. Eu acho que a nossa convidada aqui, quando ela tem o seu corpo dentro da psicologia, ela pode falar até com mais propriedade sobre isso, mas existem muitas famílias, né, que são estruturadas de uma forma muito complicada, pais, mães que são controladores, ou maridos que são violentos, manipuladores com suas esposas, tantos conflitos que existem, né, e não são assim. Eu acho importante a gente ressaltar também que isso não significa que toda família está desestruturada, mas toda família tem os seus problemas. Eu posso dizer aqui, por exemplo, na minha vivência, de que nos últimos tempos a convivência entre os familiares aqui, os meus familiares, veio se tornando cada vez mais difícil, que praticamente todo dia é um motivo de briga. Ali nos meus vizinhos acontece o mesmo, e aí eu fico pensando, sabe, como que a convivência está se tornando difícil, porque as pessoas estão tendo que ficar somente entre elas ali o tempo todo, e por mais que agora muita gente esteja desrespeitando as normas, né, de segurança e evitar aglomerações, às vezes parece que é difícil por você ou ficar dentro de casa convivendo com lares complicados, com pessoas complicadas que estão cada vez mais complicadas, ou você se arrisca para se aliviar um pouco. E é muito complicado, eu acho importante ressaltar isso, que é muito complicado julgar as pessoas quando elas optam por dar uma escapulida, sabe? Porque, por exemplo, a gente foi vendo, eu não tenho esses dados aqui, mas eu estava vendo há algum tempo atrás as ocorrências de violência doméstica que vieram acontecendo durante essa pandemia, e vocês podem pensar, né? Convido até vocês dois também a pensarem um pouco sobre isso, porque a pandemia não fez os problemas que já existiam no mundo desaparecerem, né? Então, homens que eram violentos com suas esposas estão passando mais tempo com essas esposas, pais que eram violentos ou dominadores com seus filhos estão passando mais tempo com esses filhos, pais que eram preconceituosos, tinha algum problema com a questão da identidade de gênero ou da sexualidade daquela pessoa, estão passando mais tempo com essas pessoas. E aí, por isso que eu acho importante ter a presença da psicologia aqui, para a gente discutir sobre isso, porque é importante a gente pensar em como isso tudo afeta mentalmente essas pessoas, e que tipo de estrutura e que tipo de suporte pode ser dado a elas, sabe? Porque não basta você dizer, e eu acho que é muito necessário dizer isso, não basta você vir falar que você pode ficar dentro de casa e que tudo vai ficar bem com o tempo, quando principalmente muitas das vezes esse discurso vem de pessoas ricas, pessoas que têm boa estrutura financeira e possuem casas luxuosas, podem ter tudo do bom e do melhor, como dizem, né, ao alcance das mãos, que não precisam de tanto esforço do trabalho, não desmerecendo o trabalho de pessoas que ganham salários absurdos, mas é injusto a gente comparar o que uma pessoa que ganha salário mínimo e tem que sustentar uma família inteira com isso passa, quando você pensa que existem pessoas que ganham o que essa pessoa ganha por ano com uma publicidade ou uma participação especial em algum programa ou em qualquer coisa do tipo, sabe? A desigualdade social ainda existe, a intolerância ainda existe, a perseguição com as pessoas por diferentes questões ainda existem, e a pandemia não fez nada disso, sumiu, amenizar, né? Pelo contrário, fez com que muitas famílias tivessem que encarar isso todo o tempo, e eu acho que eu
posso principalmente falar sobre isso porque muitas das vezes aonde eu moro é um lugar que me incomoda por várias questões de diferenças de opinião, de pensamentos e de coisas que são ditas que eu percebo e que eu noto claramente questões racistas, xenofóbicas, machistas, homofóbicas, intolerantes no geral, sabe? De pessoas que eram para estar convivendo comigo, aliás, estão convivendo, e eram para me trazer um momento de acalento, um momento de conforto e não um momento de tortura. E aí eu fico pensando, né? Eu que estou aqui com 23, quase 24 anos, se já me incomodo com essas questões, eu penso, e as pessoas que não têm opção, que não podem chegar assim e dizer para uma pessoa, confrontar uma pessoa diretamente, questionar para ela, tentar ensinar para ela que está errado, ou uma pessoa que não tem algum tipo de estrutura melhor construída, né, para lidar com essas coisas, porque eu com a minha idade eu lido com certas coisas melhor do que quando eu tinha 17 ou 16 anos, né? Então eu fico pensando muito sobre essas questões e eu acho que a arte, a cultura pop no geral, cinema, séries, filmes, jogos, vieram para dar um pouco de conforto e de dar essa oportunidade de evasão dessa realidade tão difícil, né? Porque, como o Luan estava citando, os jornais sempre citam, e eles não tem outra opção, né? O jornal tem que falar das coisas negativas que estão acontecendo. Não podemos ignorar isso, mas qual que é o efeito de quando você só consome isso, sabe? Então acho que é realmente interessante o que ele colocou e a gente refletir sobre isso, porque o jornalismo é necessário, mas e quando você está o tempo todo se informando sobre as mortes, sobre as contaminações, sobre as perdas, sobre o sofrimento, como é que fica o seu psicológico e além disso, do que adianta, não é? Do que adianta você estar ali constantemente informado sobre uma situação que foge do nosso alcance, foge do nosso controle. Hoje, por exemplo, quando eu estava me preparando para o podcast, hoje, no momento que a gente está gravando esse programa, dia 30 de janeiro, ele vai ao ar um pouco depois, mas hoje, nesse dia 30 de janeiro, saiu uma matéria para o G1, se não me engano, que estava falando sobre o presidente se colocando no sentido de que não é obrigação do governo resolver a questão do oxigênio na região norte do país, no Amazonas, quando há pouco tempo teve uma crise em Manaus em que os oxigênios acabaram, pessoas estavam morrendo nos hospitais, pessoas desesperadas sem o que fazer, e foi um caos assim, e aí o nosso governo simplesmente diz que não é em pauta dele se preocupar com essa questão, resolver essa questão do oxigênio ali. E aí a gente pensa, em que mundo estamos vivendo, né? O que é que está acontecendo em que as pessoas elas parecem não se importar mais com o que é realmente importante? Como que eu me questiono, né? E se vocês quiserem acrescentar alguma coisa sobre isso, vocês estão livres para isso. Mas como que as pessoas preferem problematizar o fato de uma garota ter que fazer um aborto porque ela foi violentada, algo que aconteceu algum tempo atrás, de uma garota de 10 anos, né, que sofria abusos de um familiar, e tinha pessoas protestando na porta do hospital porque achavam um absurdo a criança realizar o aborto. E assim, como que as pessoas acham mais importante esse tipo de pauta? Como que as pessoas acham mais importante perseguir as pessoas por sua identidade de gênero, por sua sexualidade, pelo gosto de roupa, ou pelo gosto de musical, ou como ela se apresenta ao mundo? Como que as pessoas acham isso mais importante, essas coisas mais importantes, do que perdas de vidas em uma situação em que o governo
pode resolver e solucionar a questão. E quando eu estou falando de pessoas que estão com essas inversões de valores, eu estou falando também dos nossos governantes e representantes, muitos deles que se acabam se elegendo fazendo uso desses discursos de ódio e desses discursos de intolerância. A gente pode pegar de exemplo o Crivella, que algum tempo atrás, o Marcelo Crivella, ex-prefeito do Rio de Janeiro, ele fez um alvoroço por causa de um quadrinho da Marvel, dos Vingadores, dizendo que ele tinha que ser retirado da Bienal do Livro porque tinha um beijo de 2 jovens, eu não sei a idade certa dos personagens, até onde sei, esses personagens não têm, não são crianças, né? E enfim, esse prefeito, ele achou inconcebível ter um beijo de duas pessoas com idade suficiente para ter uma relação saudável. Achou um absurdo ter isso, dizendo que isso era uma pauta errada. Eu não vou me lembrar das palavras certas, mas dizendo que isso era uma forma de trazer coisas erradas para as crianças, que era inadequada para as crianças. E detalhe, era uma publicação que nem é destinada para as crianças. Então, assim, a gente vê exemplos claros de pessoas que estão dentro da política, dentro de ocupações importantes para a sociedade, pessoas que estão se preocupando mais com discursos de ódio e discursos de claras ideologias, eu não diria nem conservadoras, mas ideologias de segregação mesmo, porque não é uma questão de ser conservador, é uma questão de você querer segregar as pessoas. Eu fico assim abismado como existem esses políticos, existem esses governantes e existem os apoiadores dessas pessoas que acham mais importante, que é mais urgente se dedicar e confrontar um beijo gay em um quadrinho aleatório do que exigir que os nossos representantes salvem vidas que estão sendo perdidas por uma própria incompetência desse governo. É uma situação em que eu vejo aqui uma inversão de valores, onde as pessoas acham que é mais importante agradar a sociedade e manter padrões do que salvar vidas de verdade, sabe? Quando eu falo isso, eu falo também, mais uma vez, daquela questão que eu citei do aborto da criança, porque parece que, eu não vou entrar em pauta aqui se o aborto deve ou não deve ser legalizado, se isso é ou não é relevante, porque não é o tema da nossa discussão. Mas o fato é que as pessoas estavam preocupadas com um feto, mas não estavam preocupadas com a criança, nem com a vida de abusos e sofrimentos que ela sofreu, e nem com a vida de abusos e sofrimentos que outras crianças sofreram, ainda sofrem e vão sofrer, enquanto nós estamos perdendo nosso tempo com discussões pautadas em crenças individuais e moral individual. Eu acho que isso é extremamente problemático, principalmente quando a gente pensa que crianças que são abusadas, elas estão agora o quê? Mais perto ainda de muitos dos seus abusadores, porque muitos desses abusadores, como é o caso dessa menina que eu citei, vêm da própria família. Então a gente tem que refletir sobre tudo isso, eu acho que é importante a gente pensar sobre tudo isso, e eu não quero trazer todas essas reflexões para que os convidados de hoje e os ouvintes saiam daqui super para baixo, nem pensando assim, meu Deus, o mundo está num caos. Não, eu acho que é importante a gente ressaltar isso para que a gente avance como sociedade e para que a gente questione tudo isso que está acontecendo, porque as vidas das pessoas importam menos do que as aparências dessas vidas. Porque o que levou a isso, sabe? Pra gente chegar nessa situação em que pro governo não é importante vidas estarem sendo perdidas, mas é importante confrontar causas sociais, causas LGBTs, causas feministas, sabe? É uma coisa assim que não entra na minha cabeça e eu não consigo entender como isso se encaixa, e mais ainda, como essas pessoas têm a coragem de dizer e de usar crenças e usar o nome de Deus, independente do que você ouvinte acredite ou deixe de acreditar. Mas eu acho inconcebível como essas pessoas usam o nome de Deus, o nome de uma figura ligada a um conceito de amor e de tolerância, como essas pessoas conseguem usar esses mesmos discursos de ódio
unidos a esse discurso de que são servos de Deus e de que Deus está acima de tudo, sabe? O mesmo Deus que, segundo as escrituras ali, está relacionado diretamente ao amor e ao perdão. Então, assim, são coisas que me assustam. Não sei se vocês pensam da mesma forma, mas são coisas que eu paro para pensar e tento entender como tanta gente chegou a esse ponto de promover tantos discursos de ódio e de deixar de lado tanta coisa mais importante, né? E eu também penso a respeito de como a arte, a expressão, o cinema, as séries, os filmes, tudo que a gente está discutindo aqui é importante para dar conforto e para dar talvez uma segurança a pessoas que não estão tendo isso dentro dos seus próprios lares, né? Porque é assustador a gente parar para pensar. Eu acho que é assustador você pensar que existem pessoas que estão há 1 ano ou mais dentro de casas que as violentam todos os dias, que as machucam todos os dias, seja de forma física ou psicológica, lares em que não são lares, são mais prisões do que qualquer outra coisa. E aí a pessoa não tem opção, porque se ela sair, ela está correndo risco de ser contaminada. Se ela, muitas das vezes as pessoas não têm para onde ir, como é que você vai simplesmente, né, do nada se alojar na casa de um amigo seu numa situação como essa? É muito complicado, e eu penso em quantas pessoas estão sendo marcadas por isso, estão sofrendo por tanta coisa que acontece que muitas das vezes a gente nem fica sabendo, e afinal de contas, né, o que nós estamos fazendo a respeito disso? O que o governo, o que nós como pessoas individuais, o que nós como crentes ou não crentes, em quais religiões sejam, o que nós como profissionais das nossas mais diversas áreas das quais pertencemos, como nós estamos agindo e nos colocando para confrontar essas violências que estão ocorrendo todos os dias com tantas pessoas, né? Mas enfim, após tudo isso que eu quis trazer aqui, vamos partindo para a nossa próxima questão. Você acredita que este período foi capaz de nos ensinar o valor dos verdadeiros heróis, dos heróis da vida real? Eu me refiro aos médicos, aos enfermeiros, aos agentes de saúde, aos cientistas, as pessoas que estão aí lutando para poder enfrentar essa pandemia e ajudar o mundo, né? Vocês acham que esse período foi realmente capaz de nos ensinar o valor dessas pessoas? E mais uma vez dizendo, se vocês quiserem comentar algo do que eu disse antes da pergunta, vocês estão livres para isso. De hecho, sí. Considero que este tiempo de pandemia ha sido también para ver ese valor de los que están en primera línea. Acá se le dice primera línea: doctores, paramédicos, enfermeros, enfermeras, policías también, los de Fuerzas Armadas, militares, Marina de Guerra, porque ellos han estado expuestos desde un inicio hasta ahora, sin descanso, cuidando, velando por la seguridad, velando por la salud, cuidando a que se cumplan estas normas de seguridad, bioseguridad, atendiendo a pacientes con COVID, sufriendo también mucho porque han sido muchas muertes y las circunstancias han sido bastante complicadas, difíciles. Que no hayan camas de cuidados intensivos, los respiradores, realmente imaginarme estar en sus zapatos o en su posición me es muy complicado, porque creo que ahora ellos necesitan mucho apoyo, que lo que ahora podemos hacer nosotros es tratar de cumplir lo que nos piden, los cuidados mínimos, ¿no? En salud, el distanciamiento, las reglas, para que también podamos darles o aliviar, ¿no?, esa carga en ellos. Pero sí, el valor hacia ellos, el respeto, verlos como profesionales valientes, íntegros, definitivamente es algo muy notable en este tiempo, porque valoramos aún más su trabajo, valoramos aún más su disposición, su tiempo, el riesgo que afrontan porque tienen familia,
tienen hermanos, tienen hijos, y muchos han estado ahí arriesgando sus vidas para salvar a otros o a los que podían. Entonces sí, este tiempo es también para valorar todo el trabajo de todos ellos y para que de ahora en adelante entendamos un poco más lo que ellos han tenido que vivir e hacer em este tempo. Isso poderia dizer. Então, ela falou que nós devemos valorizar os médicos, paramédicos, enfermeiros, enfim, toda a equipe que trabalha no hospital. A polícia também, que vela pela segurança, para impedir que assaltos aconteçam, impedir que o caos se instale. O risco que os enfermeiros correm, que as pessoas que trabalham no hospital correm, porque tem inimigos, tem famílias, tem amigos, que nós devemos ter empatia por eles, tentar ver, tentar imaginar o que eles estão passando nesse momento nos hospitais, vendo morte o tempo todo por causa da pandemia, vendo pessoas queridas também, embora sejam médicos, mas não podem salvar a vida de algumas pessoas. O ponto de vista, isso que ela falou está correto, porque o que eles fazem é salvar vidas. Nós devemos tratar eles realmente como heróis, porque nós estamos dependendo totalmente, não só de Deus, mas também nesse momento dos médicos, que eles têm o conhecimento do que nós devemos como devemos ser tratados. Eu lembro que quando eu tive, acho que foi início de Covid-19, que eu fiquei sem palavra, sentir gosto de nada, eu não estava sentindo cheiro de nada mesmo, e o Covid-19, ele tem várias variantes. Tem pessoas que têm diarreia, tem outras que ficam sem ar, tem outras que sentem apenas uma pequena tosse, mas quando foi ver, já estava com 90%, era 85% do seu pulmão tomado pela doença. E eu foi bastante dor no joelho, parecia que eu tinha estourado meus joelhos novamente, que eu já estourei os 2 joelhos, pra quem não sabe. E eu senti a dor novamente, uma dor muito intensa. E quando eu fui no hospital, a médica, ela me medicou, tanto que eu melhorei rapidinho, graças a Deus, que a febre, ela já baixou rápido. E é isso, que nós devemos tratar eles como os heróis, tentar os policiais também, embora a gente saiba o que acontece no Brasil, mas devemos tratá-los também como as pessoas estão tentando impedir o caos, que tanto que teve aquele caso no Rio de Janeiro de uma garota chamada Bianca, que ela tinha namorado dela traficante de um certo lugar aqui do Rio de Janeiro, e eles terminaram. Ela simplesmente porque ela colocou um biquíni no Instagram, ele viu, foi atrás da garota e acabou torturando ela e acabou matando a garota, simplesmente porque ela postou biquíni. E infelizmente a polícia estava impedida de agir naquele momento por causa da pandemia. E quando eles puderam fazer aquilo, já foram atrás do bandido e estão até atrás desses bandidos até agora. Ou seja, nós devemos tratar eles bem também, porque a grande maioria também tem família, também tem filhos, também tem amigos, também tem pessoas que não gostam deles. Nós devemos tentar ver a visão deles do que está acontecendo também, porque eles são seres humanos também, eles falham, erram também, e é isso. Para finalizar aqui, a gente vai para a última questão, e eu gostaria de ressaltar um aspecto assim que eu acho importante quando a gente está falando de super-heróis de quadrinhos, porque a gente aqui falou dos super-heróis da vida real, né? Alguns deles, né? Porque bombeiros, também professores, são todas profissões, jornalistas, tantas profissões que se arriscam de diversas formas, né? Para poder salvar as pessoas, cada um à sua maneira, cada um de alguma forma, seja salvar através da informação, seja do resgate de um incidente mesmo, salvar através do conhecimento, a passagem de conhecimento, né? Mas o que eu quero citar são heróis que são especificamente ligados à área da saúde. Por exemplo, o Doutor Meia-Noite, o Charles McNider, que é um dos fundadores da Sociedade da Justiça da América, um dos primeiros grandes grupos de super-heróis nos quadrinhos, se não me engano, de fato, o grande primeiro grupo, antecessor muito antes aos Vingadores e à Liga da Justiça, e ele, como médico cirurgião, ainda hoje em suas aparições é um grande e talvez o maior exemplar dentro da DC a respeito
da medicina, porque assim, muitos personagens acabam tendo suas profissões, mas não funcionando de forma ativa com essas profissões, e existem outros personagens, como por exemplo o Senhor Incrível, que tem várias graduações em várias áreas, em que muitas das vezes essas áreas são mais usadas como uma justificativa da inteligência daquele personagem do que de fato uma representação fiel àquela profissão ou àquela área. Porque eu acho que assim, eu tenho o meu pensamento de que os quadrinhos às vezes eles acertam muito em algumas coisas, mas eles também se tornam um pouco pomposos demais em algumas outras. Como por exemplo, você chegar e falar que um personagem tem 5, 6 graduações para dizer que ele é uma pessoa muito inteligente, sabe? Eu acho que isso acaba forçando acho que tenho certeza, um elitismo intelectual de que você só é inteligente quando você tem tais conquistas, quando você tem tais méritos no seu currículo. E a gente sabe muito bem que nem sempre graduação, pós-graduação são sinônimos de inteligência e capacidade, e que muitas pessoas não têm acesso, quem dirá a educação básica, muito menos a educação superior, para a gente utilizar isso como uma forma de diferenciar pessoas mais capazes das menos capazes. Mas o que eu quero dizer é que o Charles McNider, o Dr. Meia-Noite, é um dos exemplos assim, de personagens que estão ligados à área de saúde e que de alguma forma agrega bem a esse respeito, sabe? Existem alguns outros personagens, mas eu acho que dentro da Marvel o que vem primeiro à minha cabeça é o Doutor Estranho, que era um médico cirurgião também, se não me engano, até ele se tornar um feiticeiro. E dentro da DC ainda tem a Arlequina, que não é exatamente uma heroína, é uma anti-heroína, né? Teve momentos de vilania e outros de um quase heroísmo aí. E ela era psiquiatra antes de se tornar quem ela é hoje em dia. E mesmo quando ela se tornou a famigerada Arlequina, a doutora Harlan Quinzel sempre foi uma pessoa genial e uma pessoa que tinha percepção do funcionamento da mente humana, e até hoje isso tem alguma importância dentro das histórias em que ela participa. E eu acho que o recorte específico ali da Arlequina é interessante para mostrar como, por exemplo, mulheres com potenciais incríveis, com seus talentos incríveis e com seus capacidades específicas, muitas das vezes são ofuscadas por relacionamentos abusivos e violentos, e elas acabam deixando de ser tudo aquilo que elas poderiam ser, né? Mas eu acho que eu queria ressaltar a Arlequina mais pelo fato dela estar ligada à área da psiquiatria também, porque tanto a psiquiatria quanto a psicologia, a psicanálise, todos esses caminhos que lidam com a mente também devem ser atribuídos à área da saúde, né? A saúde não é somente o físico. Eu acho que é isso uma das coisas que eu queria levantar com mais fervor aqui nesse programa, que é isso de que a saúde ela é alma, corpo, mente. Não é somente o físico, não é somente a mente, não é somente também a alma. A alma eu digo no espiritual, né? Cada um com suas crenças, com a sua fé ou sua falta de fé. Eu acho que a gente não está aqui para julgar ninguém, mas também a respeito do corpo, né? Que é a saúde assim, mais palpável que temos, e a mente, que é uma coisa que muitas das vezes as pessoas deixam para lá, sabe? Eu acho que muita gente acha que a terapia, o acompanhamento psiquiátrico ou psicológico é somente para pessoas loucas. Você vai para o psicólogo porque você está doido e etc. Não. Muitas pessoas têm muitos problemas que elas poderiam eliminar ou amenizar se elas tivessem um entendimento de que a psicologia, a psiquiatria, que os profissionais da saúde mental estão aí para nos apoiar, que todo mundo tem problemas e que não existe mal algum em você chegar e admitir, olha, eu tô com alguma coisa
precisando ser resolvida, uma questão mental que está me afligindo, eu preciso lidar com isso. A depressão aí é um grande exemplo, né, de problema que é subestimado. Muitas pessoas ainda hoje acham que é frescura, muitas pessoas usam como desculpa para poder conquistar a atenção dos outros, seja no seu ciclo social ou na internet, mas existem sim muitos casos de pessoas que estão passando por dificuldades emocionais, por problemas depressivos sérios e que elas precisam lidar com isso e que nós precisamos estar discutindo e ressaltando a importância dos profissionais de saúde mental, ainda mais em uma situação como essa em que estamos passando, na qual tudo que se fala é sobre a saúde física, sempre sobre o Covid, sempre sobre as contaminações, mas a gente não está falando dos impactos emocionais e mentais, espirituais, de tudo isso nas pessoas, de como pessoas estão lidando, mais uma vez, né, o que eu disse anteriormente, com lares abusivos, com situações complicadas, né? Temos que falar sobre tudo isso. Eu acho que é importante a gente abrir essa pauta sobre depressão, sobre transtornos psiquiátricos, sobre problemas psicológicos no geral, sobre tudo isso, né? Eu acho que toda a saúde mental no geral, a saúde espiritual, tudo isso tem que ser falado em momentos de pandemia, não é somente o vírus em si. Mas aí, focando na grande questão, depois de toda essa preparação, eu quero perguntar para vocês: consideram que deveriam existir mais super-heróis, médicos, enfermeiros, psicólogos y demás profissões da área de saúde? Sí, aquí puedo hablar como psicóloga. Bueno, primero puedo decir que ahora y en lo que va a venir en los siguientes años, los profesionales de salud, vamos a verlo así primero, física, que son doctores, enfermeras, paramédicos, cuidadores, entre otros, son muy importantes y relevantes que no solo estén ahí, sino que estén en constante capacitación, que estén en constante entrenamiento para las posibles cosas que puedan venir. Y por el lado de salud mental también hay muchos psicólogos, de hecho hay muchos psicólogos, hay muchos psiquiatras, pero el problema aquí principal, hay un problema, es que la salud mental no había cobrado o no lo veían con tanta importancia antes de todo esto. Sí, habían algunos matices, se decía que siempre hay que cuidarla, que es importante ser escuchado y esas cosas que se suelen decir, pero no se le daba el peso necesario que como el cuidado de la salud física, por ejemplo, ¿no? Y ahora vemos que es realmente importante, que hay muchas personas que entran en pánico, que hay suicidios, que hay muertes, que hay depresión, que hay ansiedad, que hay trastornos de límite de una personalidad. Y todo esto hay mucho estigma, es muy estigmatizada la salud mental o decir que uno tiene algo, ¿no? O sea, por ejemplo, el que yo pueda decir yo tengo ansiedad, tal vez para muchos no es algo como normal, sino hay como que todavía barreras que se oponen a todo esto y es muy lamentable. Entonces, respecto a la pregunta, sí deberían haber más profesionales en general de salud, y acá me pongo como psicóloga, a los psiquiatras, a los que orientan, a los que dan acompañamiento, más voluntarios también en salud mental, los que se están formando, ¿no? en esas profesiones, porque es necesario este acompañamiento psicológico, es necesario esta orientación, es necesario dar a entender a la persona que todo lo que la persona está sintiendo es válido, que su dolor importa y que es válido. Son palabras que son muy necesarias para muchos. Entonces creo que sí, deberían de haber más profesionales
pero a la vez también que se empiece a ver más que la salud mental también es igual de importante que la salud física y que ambas son salud integral. Entonces es empezar como a derrumbar algunas creencias sobre la salud mental, sobre las emociones, para empezar a construir nuevas e verdaderas. É o que eu poderia dizer. Sim, ela falou que, começando pela saúde física, que os médicos, as pessoas que cuidam da saúde do nosso corpo, são muito importantes para nós. E também, partindo para a psicologia, que ela falou que é psicóloga, ela realmente é. Ela, para quem não sabe, hoje foi a graduação dela, foi a formatura dela hoje, algumas horas atrás. E ela colocou um ponto interessante que ela falou sobre a ansiedade, que é visto para algumas pessoas como não é algo normal. Ela colocando o exemplo dela como se ela estivesse passando por isso, que existem barreiras para as pessoas, porque existe ainda crenças que são limitadas, que limitam que infelizmente faz as pessoas não procurarem psicólogo. Ela falou que na pandemia ajudou bastante as pessoas a verem como é importante a importância de um psicólogo para tratar da saúde mental, que, como ela falou, saúde não é só o corpo, mas também a alma, até como você falou também, Michael, que são complementos uma da outra, uma complementa a outra, que não adianta nada a gente ter uma saúde física e for uma pessoa doente mentalmente. Saúde mental, torço com saúde integral, dor de uma pessoa é válida. Crenças em colapso sobre a saúde mental têm que ser destruídas, aliás, botada abaixo barreiras, construir uma sociedade que entende que a saúde mental é necessária e importante, e que o normal não estar bem, que é normal não estar bem, que é normal não estar bem, que a pessoa não é porque ela está com depressão ou outra doença, acrescentando as palavras dela, que a pessoa não é uma pessoa normal, que a pessoa, assim, tem que buscar saúde, tem que buscar uma pessoa que é responsável pela saúde mental, seja um psicólogo ou um psiquiatra também, acrescentando alguma coisa. Que devia ter mais pessoas também, mais voluntários, que devia ter mais médicos, sim, que deve ter pessoas de alto escalão, como cirurgiãos, entre outras funções no hospital, para estar cuidando das pessoas melhor. E psicólogos também, que deviam ter mais psicólogos, deve ter pessoas para cuidar melhor da saúde mental da gente. Isso com os personagens dos quadrinhos, né? Dos super-heróis, etc. Correto. Agora pode dar a sua palavra também. Bom, pra quem não sabe, gente, o Michael entende pra caramba de HQ. Pra quem não sabe. Pode perguntar pra ele quase tudo que ele vai te responder. Ô, glória. Mas é verdade, ele entende pra caramba. Enfim, voltando pro assunto, acho assim que deve ter mais médicos que mostram a fragilidade, porque teve locais que só tinha um médico pra atender mais de 100 pessoas, filas enormes, e apenas um médico para atender ali, porque não tinha mais médicos para estar suprindo aquela carência, que nós estamos vendo como a pandemia está mostrando a fragilidade, como as pessoas estavam totalmente despreparadas para esse colapso. Isso só mostrou como o que nós estamos vivendo hoje no Brasil, falando do Brasil, que está mostrando a fragilidade, os pontos errados, e muitas das vezes nossos governantes, eles não estão atentos, não estão percebendo os seus pontos fracos para tentar suprir, para tentar melhorar onde está tendo o colapso, onde está... Poxa, são vidas. E vidas é mais valiosa do que dinheiro, porque dinheiro, se a gente perder, mais frente a gente recupera, mas uma vida, se a gente perder, não tem como recuperar uma vida. Não tem como uma pessoa morrer e voltar à vida, assim, naturalmente falando. E nós devemos dar uma importância para as vidas, que as pessoas devem dar mais importância para a vida, já que vida só temos uma só. Se a gente perder essa vida, não vai ter outra vida. Então, pra gente estar entendendo e perceber como o psicólogo também é importante, porque nesse momento as pessoas acham que só vai pro psicólogo quem é maluco. Só vai pro psicólogo quem não sabe viver em sociedade. Não, o psicólogo ele é importante, porque muitas das vezes a gente não vê, a gente não entende se a gente tá com alguma doença, alguma disfunção cerebral. E o psicólogo ali está acompanhando com a gente, ele vai estar nos ajudando. Ela faz psicologia, eu tô fazendo PNL, que é Programa Neurolinguística. E cara, tem
tô aprendendo demais. Cada aula com o meu professor, aprendo muito. Eu, pra quem não sabe, eu tenho depressão. Minha depressão vai e volta. Com a aula de PNL, ajudou demais. Não foi psicologia, depois tem que me tratar com a Valéria, escuta a Valéria. Ajudou bastante, porque tudo depende de como tá o nosso pensamento. Porque na PNL é PSAR, que é pensamento que gera um sentimento, e com aquele sentimento gera uma ação que gera um resultado. Ou seja, muitos dos resultados negativos que a gente está tendo é justamente por causa do nosso pensamento, nossa forma de pensar. Que as pessoas não estão percebendo isso. Que as pessoas acham que elas nasceram daquele jeito, é que nem a Gabriela. Eu nasci assim, eu sou assim e vou morrer assim. E não é desse jeito. As pessoas não entendem que elas podem mudar. E muitas pessoas até veem que precisam mudar e não querem mudar. Não quer fazer o esforço de mudar, porque é difícil. Realmente, mudar é muito difícil. Mas somente com o acompanhamento de um psicólogo, de um psiquiatra, muitas das vezes a gente pode conseguir isso, com a ajuda de alguém para estar nos auxiliando, nos acompanhando. Sim, eu concordo com tudo que vocês colocaram. E eu acrescentaria também que já existem muitos detetives, policiais, empresários, nem se fala, principalmente aqueles que tiram dinheiro, sabe-se lá de onde. Essas profissões, políticos também, estão muito presentes já em muitas histórias dos quadrinhos, mas a gente vê poucos, por exemplo, professores. A Helena Bertinelli, a Caçadora, uma heroína da DC, ela é uma professora, por exemplo. A Bárbara Gordon já teve eu não sei dizer se toda a vida dela como Bárbara Gordon dentro dos quadrinhos, mas eu sei que uma parte da vida dela ela dedicou à profissão de bibliotecária. E existem profissões, não somente essas que a gente está mais ressaltando aqui, mas existem profissões que são importantes e que a gente precisa ver mais disso dentro dos quadrinhos, sabe? Dentro dos super-heróis, não somente nos quadrinhos, mas em filmes, também em séries, em tudo, porque eu acho que é importante as pessoas terem entendimento dos valores dessas profissões, né? Quando a gente fala, por exemplo, dos médicos, de alguma forma os médicos já são muito valorizados, né? Porque muitas pessoas, há alguns anos passados, as duas grandes opções de carreira era direito ou medicina, né? E muita gente ainda pensa dessa forma, e muitos se formavam não pelo amor pela profissão, mas pelo dinheiro. Mas quando a gente fala, por exemplo, dos enfermeiros, dos cuidadores, como a nossa convidada citou, e dos nossos psicólogos e psiquiatras também, são áreas dentro da área médica, da área de saúde, que não são tão valorizadas assim, sabe? Quando a gente fala, por exemplo, mais uma vez, dos professores, dos bibliotecários, dos assistentes sociais, dos jornalistas, tantas profissões, e todas as outras também, né? Não desmerecendo nenhuma profissão, mas tantas profissões que são importantes para a nossa sociedade, que são importantes para todos nós, para a nossa comunidade como um todo, e elas não estão aparecendo tanto assim quanto outras, sabe? Eu acho que é interessante você ver um super-herói que tem dinheiro até dizer chega e pode chegar e comprar um banco se quiser, como o Homem de Ferro, o Batman, o Arqueiro Verde. Pode ser interessante sim, mas eu acho que é importante a gente também lembrar que precisamos ter representações mais fiéis, não só para nos ensinar da importância de certas profissões, mas também para inspirar as pessoas a seguirem essas profissões, sabe? Porque eu acho que mais importante do que uma criança crescer querendo ser a Mulher Maravilha, o Batman, o Superman, mais importante essa criança querendo ser um professor, um médico, um psicólogo, um psiquiatra, porque aqueles super-heróis, eles pertencem somente à ficção. Eles têm tantas ideologias, tantas mensagens importantes, têm, mas eles ainda são ficcionais. Mas os médicos, os professores, os advogados, os terapeutas, os assistentes sociais, tudo isso que a gente está citando aqui, todas essas profissões são pessoas reais, com problemas reais, com questões reais e com capacidades reais,
capazes de ajudar a levar a nossa sociedade adiante e de auxiliar uns aos outros, né? Eu acho que ensinar isso para as crianças, para os adolescentes, para os adultos, ensinar que as profissões são necessárias, todas as profissões são importantes e que existem coisas que a gente precisa debater, não somente sobre essas questões de profissões, mas tudo que a gente veio falando aqui ao longo do programa, né? Tanto da violência, quanto da questão mental, a questão física, tudo isso que a gente discutiu aqui. Eu acho que é importante que os super-heróis falem sobre isso, e eu acho que é importante que os produtores de conteúdo, que os artistas se importem em falar dessas coisas, para que a gente um dia possa chegar em um momento em que não exista mais sequer um único indivíduo menosprezando perdas de vidas, como a gente acabou vendo aqui na situação do Brasil e como acaba acontecendo em outros lugares também, né? Eu acho que é essencial que a gente chegue em um momento de evolução humana na qual a gente não perca mais tempo questionando coisas pequenas, mas que a gente siga adiante, cada um valorizando o potencial do outro, respeitando um ao outro e seguindo de uma forma saudável, né? Uma sociedade melhor. Eu acho que a pandemia teve evidentemente diversas consequências negativas, mas também veio como um vislumbre daquilo que a gente pode melhorar, como uma possibilidade de reflexão, como um alerta para que a gente valorize as profissões que não estávamos valorizando, para que a gente valorize a arte, para que a gente valorize a possibilidade de estar em uma família estruturada, quando tantas pessoas não têm essa oportunidade. Eu acho que a pandemia veio e arrasou muita coisa, mas também nos trouxe a oportunidade de pensar em tantas outras coisas, né? Então é isso, né? A gente vai finalizando por aqui. Agradeço imensamente mesmo a participação de vocês, que eu já queria gravar esse programa já tem algum tempo, e a participação da Valéria aqui foi essencial, do Luan também. Parabenizo você, minha convidada, pela sua graduação. Eu desejo do fundo do meu coração que você possa realizar todos os seus objetivos profissionais, que você possa realmente fazer diferença com a sua profissão, que você tenha o mérito e o reconhecimento que você merece, assim como eu também desejo o mesmo para o Luan, e desejo assim que todos nós possamos alcançar os nossos sonhos. Isso eu estou falando aqui para os ouvintes também, que a gente possa superar todas essas dificuldades que a gente está passando, que a gente consiga tirar coisas positivas de tudo isso, que a gente tenha esperança, fé num mundo melhor, numa humanidade melhor, que a gente aprenda uns com os outros, ensine uns aos outros e que a gente siga adiante, né? Com o melhor que temos desse mundo, com o melhor que podemos absorver de nós mesmos, né? E é isso, quero passar a palavra final para vocês falarem qualquer coisa que vocês quiserem adicionar para finalizar aqui, para a gente ir encaminhando. A gente já está na reta final, né? Para a gente ir encaminhando para o desfecho. E é isso, palavra é de vocês. Gracias, obrigada por la invitación, por el tiempo. De hecho, han sido preguntas muy buenas respecto a la situación de pandemia que estamos viviendo. Espero que la información que hayamos dado haya sido la esperada, y sobre todo que sea bastante útil, ¿no? Para los diferentes propósitos. Así que muchas gracias una vez más por la invitación. Gracias, Luan. Gracias, Malcolm. Y bueno, hasta una siguiente oportunidad. Bom, quero agradecer a Valéria por permitir traduzi-lo. Nunca vou me esquecer desse dia. Sim, obrigado também, Michael, muito obrigado, porque foi realmente, como ela falou, foi perguntas bem interessantes. Ainda mais no momento que a gente estamos vivendo, conseguir unir tanto o mundo dos quadrinhos, a cultura pop, e trazer algo disso também, a importância da cultura pop nesse momento que nós estamos vivendo. Acho muito interessante a juntura disso tudo e mostrar a visão também, tanto da HQ como da vida real. Acho bem legal. E parabenizar também pelo podcast, ficou muito legal. Espero que dê muito sucesso. Obrigado, Michael. Obrigado, Valéria. Valeu. Amém, gente. Eu que agradeço mais uma vez. E é isso, vamos finalizando aqui, né? E que a mensagem possa atingir as pessoas da forma que
eu pretendia que ela atingisse, da forma que eu acho que vocês dois também gostariam que atingisse, né? E é isso, né? Após essa nossa longa conversa, eu venho aqui te recomendar para me seguir no Instagram, @maiconsenju, ou no meu Twitter, @epifanio_maicon. Você também conhece um pouco da minha vida pessoal e dos meus demais trabalhos na DC Comics Amino, onde eu sou líder agente principal. Agora vamos para o nosso Momento Recomendação. O Momento Recomendação de hoje é para a história Inverno Sem Fim, escrita por Andy Lanning e Ron Marz, com a arte de Howard Potter, Clayton Henry, Phil Hester, Jesus Merino, Brandon Peterson e vários outros artistas. A história foca no seguinte: num passado distante, um ser com misteriosos poderes de gelo surgiu e ameaçou todo o planeta com um clima frio constante. Hipólita, a rainha das Amazonas, se reuniu ao príncipe viking, monstro do pântano e Adão Negro para que pudessem deter aquela ameaça. Porém, o ocorrido nos dias atuais liberta o terrível Rei Gélido novamente e, ao entrar em contato com cristais kryptonianos, o ser fica mais poderoso do que jamais foi. A Terra é castigada com um rigoroso inverno e todos os heróis devem se unir para proteger a humanidade. A Liga da Justiça e os demais defensores do planeta poderão nos salvar deste inverno sem fim? Essa é uma história recente, bem recente mesmo. Ela foi publicada ali no finalzinho de 2020 e justamente num período em que estamos lidando com uma situação que nos força ao isolamento, que nos leva ao isolamento, né? Essa história claramente tem uma ligação com o período que estamos vivendo, embora ela faça pequenas referências ao fato do isolamento, ao fato de estarmos entre os nossos familiares, de estarmos vivendo períodos difíceis, né? Você pode perceber e ter a clara certeza de que essa história existe em grande parte por causa do Covid-19, né? Então muitas relações com a questão da família, a proximidade com os nossos entes queridos, quando a gente não tem muitas opções, né? Quando a gente é forçado a ficar dentro de casa, quando algo externo, fora dos nossos lares, traz um perigo, uma ameaça tão constante. Embora não seja uma das melhores histórias de grandes ameaças para o planeta Terra na DC, grandes sagas, né? É uma história que podemos retirar dela muitas reflexões e muitas mensagens interessantes, e que justamente por estarmos debatendo aqui algo relacionado diretamente à pandemia, eu acho que por ser uma história que faz essas referências ao isolamento, por ser uma trama que está justamente inserida nesse contexto em que estamos lidando com o Covid, com uma doença, com um inimigo do lado de fora, entre aspas, né, com um inimigo que está ali rondando o mundo inteiro e ameaçando toda a humanidade. Eu acho que é uma recomendação perfeita e que se encaixa muito bem aqui. Então é isso, espero que tenham gostado do episódio e que a glória de Gaia esteja com vocês.